Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Esse é o segundo vídeo da série Os Melhores Fundos Imobiliários para o ciclo 2020-2025. Vamos lá então? Lembrando sempre que não se trata aí de recomendação formal de compra, tá? É apenas uma análise de caráter econômico e setorial. Então, vamos lá. Você tem aí a evolução do PIB nos últimos 10 anos, mais ou menos. Tá? A gente sabe que, né, recentemente, a gente passou por uma crise econômica muito grande, principalmente ali nos anos 2015 e 2016, onde a gente teve uma redução da economia, tá? De mais de 3%. E aqui você teve uma breve recuperação em 2017, 2018, e a minha ideia, né, o que eu acho que vai acontecer é que nós vamos começar aí um novo ciclo econômico positivo, tá? Eu já esperava que fosse começar agora em 2020, 2019, né? Mas por conta de fatores externos, a economia deu uma segurada, mas eu acho que nos próximos anos tem tudo para o Brasil passar por um novo ciclo de crescimento econômico. Isso vai ser benéfico tanto para empresas que têm ações, quanto para fundos imobiliários. Então a ideia dessa série aqui é falar quais setores de fundos imobiliários mais devem se beneficiar com esse novo ciclo econômico. Tá? E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, particularmente, ele se beneficia bastante. Por quê? Você tem um crescimento do emprego, isso gera um crescimento da renda, e daí você tem o crescimento do consumo no varejo, também o crescimento dos gastos com lazer. O pessoal só vai gastar com lazer quando tiver dinheiro no bolso. Né? Então, esse setor é o setor de shopping centers. Tá? É um setor que vem crescendo bastante no Brasil e deu uma seguradinha nesses anos aí de crise, mas agora a tendência é continuar crescendo. Tá bom? Por que eu acho isso? Né? Quais são os fatores que me fazem acreditar que o setor de shopping tem boas expectativas? Primeiro, essa recuperação esperada da economia. O segundo é o aumento do consumo. Melhora a economia, melhora o emprego, melhora a geração de renda, e isso gera mais consumo do varejo e também de serviços. Cada vez mais o shopping center tem serviços. Tá? O ponto 3 é a mudança na estratégia dos shoppings, passando de centros exclusivos de comércio para centros de lazer e entretenimento. Ou seja, as pessoas vão cada vez ficar mais tempo dentro do shopping center. E o quarto ponto é o aluguel, a característica do aluguel do shopping que tem uma componente variável. Ou seja, quanto maior for o gasto, né, maior vai ser a parcela que aquela loja, que o empreendimento vai receber, né, de aluguel. E isso, para quem é cotista de um fundo imobiliário, de shopping, é muito bom, porque aumenta também o seu dividendo. Ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui alguns números do setor de shopping centers no Brasil. Tá? Você tem 563 shoppings no Brasil, faturamento de quase 180 bilhões de reais, um total de 104 mil lojas, ou seja, uma coisa gigantesca realmente. Né? Você tem 490 milhões de visitantes nos shopping centers por ano, são 1 milhão e 85 mil empregos diretos, olha só quanta coisa, né? E só de salas de cinema são mais de 2.800, tá bom? Então, é um setor realmente muito grande no Brasil. Mas e a morte anunciada dos shopping centers? Vicente, eu li um artigo dizendo que os shopping centers iam acabar. Isso se fala bastante sobre isso, tá? Então, vou falar um pouquinho. A questão da morte dos shoppings é recorrente, principalmente nos Estados Unidos. Lá, realmente, é um problema essa questão. Por quê? Dezenas de centros comerciais fecharam as portas na última década. Quais são os principais motivos? A classe média americana deixou de crescer, ela teve um crescimento muito grande, deixou de crescer. Você teve o crescimento do e-commerce e a nova geração de millennials, que é uma geração muito de ficar muito em casa, e realmente usar muito o e-commerce. Tá? Então, essa geração nova, cada vez mais, é uma geração caseira, que fica muito em casa, que sai pouco e que usa muito o e-commerce para fazer as suas compras. Tá? Estima-se que cerca de 300 shopping centers americanos ainda serão extintos nos próximos anos. A classe média, essa aqui é a questão importante, a classe média dos Estados Unidos cresceu muito entre 45, que foi o pós-guerra, até 2005. Isso se refletiu na construção de shoppings. Então, houve um boom de construção de shopping centers, ou seja, na verdade se construiu muito mais do que era necessário. Aí, realmente, né, você tem na economia, assim, sempre que você tem um boom,
depois tem uma correção, né? Os números voltam para a média, o que seria normal. Mas e no Brasil? Esse processo não vai se repetir também? Essa que é a grande questão. Eu acho que no momento ainda não. A gente ainda tem um longo caminho para seguir. Tá? A versão brasileira e latino-americana deve seguir o mesmo roteiro, mas a gente ainda está longe da exaustão do modelo aqui no Brasil. A gente ainda está na fase de crescimento da classe média, de crescimento da renda. Então, assim, ainda tem espaço para a expansão do segmento de shopping centers no Brasil e na América Latina. Existem cerca de 1.900 shopping centers na América Latina e tudo indica que haverá cada vez mais. Tá? A Associação Brasileira de Shopping Centers prevê a inauguração de 30 centros comerciais no Brasil até o final do ano, ou seja, o crescimento. A expansão da renda nos próximos anos, o crescimento do PIB, né, principalmente do PIB per capita, e o aumento do investimento de estrangeiros, porque é um mercado em expansão que atrai capital, são outros fatores que influenciam na multiplicação dos shopping centers. E outro ponto importante, né, os shopping centers vêm mudando. Então, cada vez eles estão indo muito além do comércio, simplesmente. Tá? Os shoppings já funcionam no Brasil como um oásis em meio ao caos das grandes cidades. E cada vez mais eles passam de áreas comerciais para locais de lazer e entretenimento. O shopping oferece cada vez mais serviços como academias, centros médicos, postos de serviços públicos, salões de beleza e outras coisas mais, supermercados. Você já deve saber disso. Né? Hoje, qualquer pesquisa de lazer e entretenimento, você vai ver que os shoppings são uma das principais opções de entretenimento para as famílias do Brasil. Tá bom? Outra mudança importante é uma transição, né? Uma mudança de paradigma. As empresas de e-commerce elas estão passando cada vez mais somente do virtual para o real. Ou seja, elas estão abrindo lojas também. Né? Um crescente número de varejistas online está abrindo loja física. Por exemplo, a Amazon. Tem muitas Amazon Books abertas. Isso por quê? Porque isso permite uma maior interação, uma maior experiência, um maior contato do consumidor com a marca. As pesquisas mostram que esse contato, essa interação é importante também para o consumidor e para as marcas. Isso aumenta as vendas. Então vamos aqui falar de alguns FIIs de shopping rapidamente, tá? Uma lista que não é uma lista por ranking, nem que são os melhores, tá? Só estou citando alguns FIIs de shopping e eu estou botando aqui a classificação apenas pelo dividend yield. Então você tem aqui, vou pegar minha canetinha, tá? Os principais aqui que o pessoal mais comenta, o Fix 11, tá? O Shopping Jardim 11, o Mall 11, o Visc 11, tá? O Eldo 11, Shopping Eldorado, o HGBS, então assim, FVPQ 11, então tem vários fundos aqui, né? Tem muitos outros ainda, eu fiz aqui a classificação apenas pelo Dividend Yield, lá do meu site Meus Dividendos, não quer dizer que são os melhores, novamente, tá? Quando você vai analisar um fundo imobiliário, você tem que ver muitas outras coisas além do yield, tá? Então, o dividend yield não deve ser o único critério para escolher um fundo imobiliário. Tem outros indicadores importantes, como preço por valor patrimonial em relação ao valor de mercado, quantidade de ativos e a qualidade dos ativos, né? O preço do aluguel do metro quadrado em relação ao preço de mercado, vacância, etc. Tem vários outros indicadores que você pode olhar, tá? Coloque no comentário aí se você tem alguma dúvida sobre indicadores específicos de fundos imobiliários que, de repente, a gente faz um vídeo sobre esse tipo de indicador, tá? Em um feed shop, você também pode analisar critérios qualitativos, além dos indicadores, como, por exemplo, a localização, onde fica, quem administra o shopping, tem a administração do shopping e tem a administração do fundo imobiliário, entendeu? São duas coisas diferentes. Quais são as principais lojas do shopping? Tem boas lojas? Ou só tem aquela loja meia boca? Né? Quais são os principais players que estão naquele shopping? E em relação ao fundo imobiliário, é importante você ver quem que é a administradora, quem que é a gestora, qual o vencimento dos contratos, qual a quantidade de ativos que tem, quais são os shoppings que estão ligados àquele fundo imobiliário, ou é só um shopping, né? Qual a qualidade desses ativos, tudo isso você pode ver e tudo isso faz parte da análise. Tudo bem? Então, fica aí a dica para você estudar um pouco mais os FIIs de shoppings,
tá? São uma boa tendência para os próximos anos. Se você quer conhecer a nossa carteira, nós temos uma carteira, a VG Research. Eu tenho uma carteira exclusiva de fundos imobiliários, onde temos listados alguns FIIs de shopping centers, tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra lá no meu site, vicenteguimarães.com, tá bom? E conheça um pouco mais do meu trabalho e das minhas recomendações de ações e também de fundos imobiliários, ok? E aí, Buffett, gostou do vídeo? Não gosto de shopping, gastar dinheiro não é comigo. Com certeza o Buffett não deve ser muito fã de shopping center, né? Porque o cara não gosta de gastar dinheiro. Pessoal, gostou do vídeo? Deixe aí o seu joinha, é muito importante, tá? A sua curtida. Se inscreva também no canal, isso ajuda muito o canal, porque os vídeos aparecem para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem no canal, quanto mais pessoas curtirem e quanto mais pessoas compartilharem, mais essa nossa mensagem, essa informação vai chegar para mais pessoas no YouTube, tá bom? Então, você ajuda bastante compartilhando, curtindo e se inscrevendo. Um forte abraço. Deixa aí o seu comentário, tá? Esse é muito importante também. Faço questão de responder o seu comentário e a sua dúvida. Pessoal, agora sim, um forte abraço, tá? Tudo aqui é feito para você com muito critério, com muito carinho e com muito cuidado para trazer para você sempre a melhor informação. Desligando aqui as turbinas, tá? Um forte abraço e bons investimentos.